Fará uso da palavra agora a senhora Tata Amaral, sócia da Tangerina Entretenimento. Muita alegria estar aqui. Eu sou diretora, roteirista, produtora do audiovisual. Aqui do meu lado, Débora Ivanov, do Mais Mulheres também, do audiovisual. Fra Carole, Mauro, todos muito emocionados por fazer parte desse momento, desse evento. Quero dizer que em maio do ano passado, quer dizer, um pouco antes, a gente procurou o presidente Jorge Viana para falar dos nossos programas que tinham sido de exportação, que tinham sido interrompidos. E quero dizer que a gente voltou de uma maneira linda no Festival de Cannes. A Apex, o convênio da Apex permite que a gente esteja nos principais mercados do mundo para fazer o quê? Para trabalhar as nossas exportações, que se dão não só através do licenciamento das nossas obras, das nossas propriedades intelectuais, mas também através de coproduções, que trazem, evidentemente, parcerias, investimentos para o Brasil, que geram empregos, geram impostos e geram arte, cultura, criação. Quero dizer também que a gente sabe, acho que vocês todos sabem, de como o audiovisual é importante para as maiores economias. Uma grande economia exportadora de audiovisual é a economia estadunidense, e existe a mítica de que um representante da MPA tinha o seu gabinete ao lado dos presidentes da República ao longo dos anos, percebendo a importância desse mercado audiovisual em todos os sentidos, mas principalmente não só no mercado interno estadunidense, mas também no mercado externo, criando leis protecionistas a eles e predadoras aos demais países. E, portanto, enfim, a atribuição, a possibilidade do audiovisual, não só em termos de recursos, mas principalmente em termos da ideologia, da cultura, dos significados, dos significantes exportados. A arte, mas principalmente o audiovisual, não exporta somente conteúdo, não é somente um produto, são ideias. Ministro Fernando Haddad, o presidente Lula, tenho certeza que os senhores ministros Alckmin e Fávaro, todos pactuam da percepção da importância do nosso audiovisual. A gente está crescendo, tem condições de crescer muito mais através desses programas que a Apex proporciona e dos acordos internacionais bilaterais, que também são acordos de produção. E, junto com a gente leva o café, a gente leva a indústria têxtil, a gente leva todos vocês que estão aqui, para dizer a verdade. Então, é um grande prazer poder contar com a Apex e com esse governo na nossa atividade. Tenho certeza que todos são muito sensíveis à possibilidade, não só financeira, mas principalmente de valores e de cultura. O soft power. Obrigada. Eu tinha dito que eu não ia falar. Mas apenas um lembrete para vocês. É importante que a gente faça uma reflexão do que está acontecendo no Brasil. O país é o mesmo. A classe política é quase que a mesma. A imprensa é a mesma. Os bancos são o mesmo. Os países que compram da gente são os mesmos. Por que mudaram as coisas? Por que mudaram? É importante que a gente faça uma reflexão para a gente começar a aprender a fazer a diferença na política desse país. A gente não teria tido o sucesso que o Brasil teve se um dia alguém não pensasse em criar a Embrapa. Eu não esqueço nunca que o cerrado brasileiro era tido como terra ruim. Quando você via uma árvore pequena e torta, você dizia: essa terra não vale nada. A tecnologia provou ao contrário, que tem solução. E com o manejo da terra, o cerrado se tornou uma coisa extremamente produtiva. Quando a gente ouvia falar do semiárido, a gente lembrava de fome, a gente lembrava de pobreza. Os governantes da época, Haddad, criavam uma coisa chamada frente de trabalho. A última frente de trabalho criada se pagava R$30 por mês. Era um trabalhador com uma pá e com uma enxada, tirar a terra de um canto, jogar no outro,
E se tivesse continuidade da seca, trazia a terra que ele tirou do canto para o mesmo canto, sem que houvesse nenhum efeito. Se tentava construir a transposição do Rio São Francisco desde 1846, e a política não deixava fazer a transposição do Rio São Francisco. O Canal do Sertão em Alagoas, com 140 quilômetros, que é uma coisa hoje praticamente terminada, falta apenas um trecho, e outros canais que nós temos que fazer para permitir que a natureza, veja, porque a seca, ela não é responsável pela fome, ela é um fenômeno da natureza. Portanto, a fome é falta de visão política de quem tem a responsabilidade de cuidar disso. Se tem o problema da seca, mas tem sol, se tem o problema da seca, mas tem água, você trata de levar água para aquele lugar que você resolve o problema. Nenhum de vocês imaginava, e muito menos o chamado mercado financeiro, imaginava que a gente estivesse na situação que a gente está hoje. Vocês percebem que as coisas estão mudando. Porque há uma coisa muito engraçada, o dinheiro nesse país tem que girar. O dinheiro tem que circular. O dinheiro não pode ficar parado na mão de pouca gente. Eu costumo fazer reuniões trimestrais, sabe, com os bancos públicos brasileiros, com a Caixa, com o Banco do Brasil, com o BNDES, com o BNB e com o BASA. E a única coisa que eu quero saber é o seguinte, é qual é a capacidade de investimento de vocês e para quem que vocês estão investindo. Porque é muito mais fácil para um gerente de um banco atender um cara só que quer pedir 1 bilhão emprestado e ainda vai fumar um charuto se receber o empréstimo. É muito mais fácil do que você receber 1000 pessoas de sandália havaiana com o pé cheio de craca, que quer pedir apenas 50 mil emprestado, 30 mil emprestado. Então, se o dinheiro não circular na micro, na pequena empresa, você veja que se levou tanto tempo nesse país, se falando de pequena e média empresa, se não fôssemos nós, não tinha a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, não tinha o MEI, não tinha o Ministério da Pequena e Média Empresa que nós criamos, a Apex não existia, porque tudo isso foi feito para criar condições de colocar os invisíveis a serem visíveis. E quando a gente consegue fazer com que os invisíveis sejam enxergados, a coisa melhora.